A paz do Senhor Jesus. Vamos estar lendo o livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 22, a parábola das bodas. Deus abençoa a nossa leitura para a glória e honra do teu santo nome, Pai. De novo entrou Jesus a falar com parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outro servo com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparou o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos com os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Enviaram-lhes discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com o que quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: porque me experimentai, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário, e ele lhes perguntou: de quem é este efígie e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando, foram-se. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: mestre, Moisés disse: se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher e seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a despojaram. Respondeu-lhe Jesus: errai, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento. São, porém, como anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e o de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilharam da sua doutrina. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento.
Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Respondeu-lhe: de Davi. Replicou-lhe Jesus: como pai de Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: este é o Senhor, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos meus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é o seu filho, e ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhe pergunta. Versículo 23. Jesus censura os escribas e os fariseus. Então falou Jesus às multidões e aos discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem, atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põe sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, vos sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, é aquele que está no céu. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo, mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem se a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixeis entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devoras as casas das viúvas para o justificar, fazes longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer o prosélito, e uma vez feito, o torneis filhos do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo o ouro do santuário, ficará obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois, quais é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, e quem por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele, e por aquele que nele habita, e quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciados os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos,
que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, porque para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por causa de se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais o sepulcro dos profetas, adornai os túmulos dos justos, e dizei: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais, serpente, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, o filho de Baraquias, a quem mataste entre os santuários e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a geração presente. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor. Glória a Deus. E assim finalizamos essa etapa. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar esse canal, em nome de Jesus. Deus abençoe.